Sejam todos muito bem-vindos ao Chá de Boldo, um podcast feito para aqueles dias que parece que você engoliu o mundo, mas ele não desceu muito bem. Eu sou Luciana Valente, sua terapeuta por aqui, e a frase do episódio de hoje é essa daqui: não reclame do gosto do peixe se você perdeu seu tempo pescando ele no esgoto. Puta que pariu, minha senhora, meu senhor! A hora que eu escutei essa frase, pra mim foi como tomar uma voadora no peito, e nem eram 8 horas da manhã quando essa frase caiu no meu colo. E eu pensei, cara, eu preciso levar isso aqui pro Chá de Boldo porque faz muito sentido. Porque a gente tem tanta coisa para falar sobre essa frase. Então, pra gente bater um papo sobre isso, eu queria dizer para vocês o seguinte: por que pessoas inteligentes, criativas, sensíveis, incríveis se mantêm em ambientes, em relacionamentos, em vínculos familiares que fedem? Vamos usar essa palavra? Aproveitando aí a metáfora do peixe no esgoto, né? Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto aqui, eu queria alinhar uma coisa com vocês. Porque é uma coisa que a galera, quando me dá feedback dos podcasts, fala muito pra mim, né? Ai, mas e o como, e o como, e o como? Eu sei que vocês adoram um como, eu também adoro um como. Como é que faz, como é que sai? Tá, mas eu faço o que agora? A gente só quer sair, a gente só quer que a coisa mude. Mas antes da gente entender como sair desse lugar, vamos entender primeiro como é que nós chegamos até aqui, né? E por que cargas d'água a gente continua se manter nesses ambientes. Porque quando a gente entende por que a gente fica, quando a gente entende o benefício que está por trás disso, e sempre tem, a gente para de se atacar. E começa a se escolher e a se acolher. Então, eu vou falar para vocês do como, mas vamos tentar entender a outra parte primeiro também. Eu acho que o que eu vou falar para vocês aqui é unanimidade e ninguém vai discordar disso aqui. Todo mundo concorda que esgoto é tóxico, né? É um lugar cheio de bactérias, cheio de vírus, cheio de podridão. É um lugar que adoece. Concordamos sobre isso, certo? Ótimo. Dito isso, olha que maluquice. Quando a gente passa tempo demais num ambiente assim, o corpo cria uma vantagem que é muito perigosa, mas também é muito útil. Porque para ele sobreviver naquele lugar, ele precisa se adaptar. E não é que ele vai se adaptar para ficar saudável, a gente sabe que isso não é possível. Mas ele vai se adaptar para não adoecer o tempo todo. E aqui a gente vai tomar o primeiro gole do chá agora, né? Amargo, mas cura, né? O cérebro da gente, seja o meu, seja de qualquer pessoa, ele não busca felicidade. Aliás, ele tá cagando pra essa palavra. Acho que ele nem sabe o que é isso. Para o cérebro, a definição de felicidade nem existe, né? O cérebro ele busca por sobrevivência. Para ele, isso é tudo que importa. E sobrevivência para ele é segurança, é lugar conhecido, é previsibilidade. Porque na lógica maluca dele, mais vale um lugar conhecido que me machuca do que um lugar desconhecido que talvez, quem sabe, pode ser que te mate. É a famosa frase, ruim com isso, pior sem isso? Essa é a máxima do nosso cérebro. Só que depois de um tempo vivendo nesse esgoto, depois de um tempo disso se tornando tão familiar, isso deixa de ser um esgoto. E aí começa a virar lar. Tudo ali é conhecido, entendeu? Tudo é familiar. Mas por que as pessoas continuam a se manter nesses lugares?
Por que as pessoas insistem em ficar? E talvez essa seja a pergunta de US$ 1 milhão que eu vou tentar te responder agora. E eu preciso que agora você me escute com atenção. Porque eu sei que a gente adora se dar um adjetivo bonitinho, né? Pois é. Você não fica nesse lugar porque você é fraca, porque você gosta de sofrer, porque você é maluca ou porque você é burra. Não é nada disso. Esquece esses adjetivos todos. É só porque você se acostumou. E o cérebro chama isso de segurança. Segurança, sobrevivência garantida. E para conseguir sobreviver nesse lugar, a senhora, que é inteligente, começa a negociar com a realidade. Quanto mais tempo você passar nesse lugar, mais você vai precisar acreditar que o peixe que está saindo dali é bom. Porque pensa aqui comigo, ó. Imagina a senhora, tá? Se transporta por um segundo aí para esse esgoto. Imagina a senhora ali pegando peixe nesse lugar. Olha, olho no olho desse peixe aí. Imagina a senhora admitindo que ele tá podre. Porra, eu sei onde eu pesquei isso aqui. Eu sei que isso aqui tá cheio de bactéria. Eu sei que se eu comer isso aqui, vai me fazer muito mal. E você, sendo a pessoa inteligente que você é, qual a outra alternativa que tem? Eu vou parar de comer esse peixe aqui então. Acabou. Certo? Errado. Porque a outra alternativa significa passar fome. E passar fome, a gente não vai, né? Por isso que o cérebro começa a negociar essa realidade. E isso não é auto-engano, não é maluquice, é sobrevivência psíquica. Porque no momento em que você admitir isto aqui tá me fazendo mal e não fizer nada, você colapsa. Eu colapso, qualquer um colapsa. Então, para não colapsar, você negocia. E aí surgem as justificativas, que a nossa mente é absurdamente boa em criar. Não é tão ruim assim. Tem gente muito pior que você, hein? Pois é. Na verdade, até dá para aguentar mais um pouco. Se eu continuar tomando muito chá de boldo, dá para aguentar mais um pouco. Ah, olha só, ontem nem tava tão ruim assim, vai. Eu descobri um temperinho ali, ó, bacaninha, que deu para mascarar o gosto lindamente. E assim você vai levando. Por anos, por décadas, às vezes por uma vida inteirinha. Pô, Luciana, mas aqui vem a pergunta de novo. Como é que uma pessoa que é inteligente carrega isso uma vida inteira? Vive num lugar desse uma vida inteira? Porque isso começou muito cedo. Isso não começou agora com você, um adulto funcional, incrível, cheio de repertório. Isso não começou a semana passada, nem o ano passado. Isso começou, ó, lá nos primórdios. E com frases isoladas, sabe? Até engraçadas, que parecem super inofensivas. Tipo, ah, se coloca no seu lugar, garota. Isso não é pra você. Você acha que é filha de quem? Essas frases repetidamente em alguém que tá ali no boom criam limites internos. Eu vou contar uma coisa pra vocês sobre essa frase do você acha que é filha de quem? Do Onassis? Porque essa eu escutei muito. Quando eu era pré-adolescente, lá para os meus 12, 13 anos, gente, na minha época isso era, tava saindo da infância ali, ó, pré-adolescente. Tinha um perfume que ele foi o boom daquela época. Todas as meninas que eu conhecia tinham esse perfume, que era o tal do Giovanna Baby, da tampa rosa, né? Ainda existe até hoje, mas hoje, tipo, você compra na farmácia esse perfume. Na época, não.
Na época, esse perfume ele só vendia ou na loja da Giovanna Baby, que era na Oscar Freire, se não me engano, ou em quiosques da Giovanna Baby em shops de elite. Mas eu queria porque as minhas amigas tinham. E eu pedi, eu insisti, eu fiz drama por conta do perfume, porque sabe como é adolescente? Se eu não tiver, eu morro, se eu não tiver, quem sou eu? Pois é, se eu não tiver, porque todos os meninos gostam de meninas que cheiram Giovanna Baby, e se eu não cheirar Giovanna Baby, os meninos não vão gostar de mim. Cabeça de adolescente. E eu sei que eu me infernizei tanto, 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 que a minha avó acabou me dando. Eu acho que ela não aguentava mais ouvir a palavra Giovanna Baby. E vocês sabem como é que adolescente usa perfume, né? Não usa, toma banho daquilo. Só que não foi isso que eu fiz. Em vez de eu usar o perfume, me sentir cheirosa, me sentir gata, atraente, sei lá eu o que passava na minha cabeça, ficar feliz, ficar alegre, eu economizava. Eu usava ele a conta-gotas. Porque na minha cabeça, se aquele perfume acabasse, eu não ia ganhar outro. Afinal, eu não era filha do Onassis. E isso parece bobo, né? Se eu contasse essa história para vocês, sentada na mesa de um bar, a gente ia rir muito. Já ia falar, Luciana, se é minha filha, eu te dou 2 tapas, você não ia mais, nunca mais falar no nome desse perfume. Drama de adolescente. E morreu a história aí. O problema é que essas vozes, elas não ficam no nosso passado. Elas não ficam no lugar que elas deveriam ficar, né? Aconteceu ali, ficou aí. Não. Essas vozes, elas seguem a gente para o resto da vida se a gente não não ressignificar ela. Porque olha como essa história se desdobra depois. Durante anos, a mesma coisa que eu fiz com este perfume, eu fiz com prazer, com desejos, com escolhas. Eu tinha, eu podia ter, mas eu não me permitia ter. Até pouco tempo atrás, para mim, perfume principalmente, né, virava artigo de luxo. Então, para eu ter aquilo, eu criava meio que o mesmo looping que eu criei na época. De pedir, de falar, de querer. E às vezes essa conversa é comigo mesma. Não acho e nem acho que essa conversa é com o outro. É comigo mesma. Já, mas por que eu quero tanto? Nossa, mas por que eu posso comprar? Não, mas olha, mas você acha que você quem? Essa conversa é com a gente mesmo muitas vezes. E hoje provavelmente essas vozes continuam falando aí dentro da tua cabeça. E o corpo, ele aprende. E a gente se acostuma tanto a sentir isso, vira uma coisa tão normal pra gente isso, que a gente nem percebe que tá fazendo. É, sabe? É uma discussão que é normal, tipo, você acaba não vendo maldade na discussão. E aí quando você percebe o que você tá fazendo, você não entende por que você tá fazendo. Aí como você não entende o porquê você tá fazendo, qual é a frase que a gente fala? Ah, mas é que eu sempre fiz assim, sempre foi assim. A síndrome de Gabriela, né? Só depois que a gente sai desses ambientes, dessas relações, desses vínculos, é que a gente começa a entender e parece que a gente começa a ver, fala, meu Deus, olha que isso aqui acontecia aqui, acontecia aqui, acontecia aqui. Como é que eu não vi isso antes? Não viu porque para você era normal. Não viu porque o seu corpo se adaptou. Não viu porque toda vez que existia uma situação parecida no presente, ele ligava com aquela memória do passado. E aí, assim, é normal, é assim que é. Quem nunca aqui sentiu um cheiro e voltou direto para a cozinha da avó?
ouviu uma música e foi parar 20 anos atrás, a ponto de às vezes você fechar o olho, você pode sentir até o cheiro do lugar, ouvir a voz das pessoas que estavam lá, se arrepiar, chorar, sem motivo nenhum, só porque você escutou uma música. Entendem essa parte? Estamos na mesma página aqui? Porque agora a gente vai entrar com a parte que a gente ama, né? Beleza, entendi tudo isso aqui, mas como é que a gente sai desse lugar? Porque ninguém merece ficar pescando peixe no esgoto. Só que eu preciso dizer uma coisa para vocês com muita honestidade. Ao melhor estilo chá de boldo. Sair do esgoto não é uma decisão só racional. Não é só entender. Pô, Luciana, eu entendi tudo que você me falou aqui. Pô, eu entendi que as minhas histórias, que isso, que aquilo. Não é só isso. Ela é tipo um combo, sabe? É um processo que une o racional, o emocional e o corporal. E essas coisas, elas precisam acontecer juntas, meio que como uma engrenagem, para que esse ciclo se cumpra e se quebre. Então, a primeira coisa é eu passar pela razão, porque é o mais fácil, é o mais simples, que foi o que eu fiz aqui hoje com vocês. Eu entendo porque eu fiquei, eu entendo porque o meu cérebro faz para sobreviver, eu vou ali, começo a relacionar alguns pontos, eu trago a luz da racionalidade, vamos poetizar o bagulho aqui. Depois eu vou passar pela emoção, que é onde ficam guardadas as histórias que estão cheias de dor, de sentimento, de intenção, até cheio de drama adolescente, entendeu? Que pra gente, quando a gente olha hoje, né, adultos funcionais, você fala assim, nossa, meu, aquilo foi uma bobeira. Mas quando você começa a buscar essa história, que você começa a juntar ela com coisas que acontecem no dia a dia, você descobre que aquela história estava recheada de emoção e de sentimento e que está batendo nas suas histórias de hoje. Aí a gente vai ressignificar ela, a gente vai dar um novo entendimento para ela. Foi exatamente o que eu fiz com a pré-adolescente do perfume. Porque nunca foi sobre o perfume, nunca foi sobre ficar cheirosa. Era sobre pertencer, sobre ter uma tribo, sobre não ser excluída. E depois que a gente ressignifica tudo isso, é que o corpo começa a aprender outra forma de viver, outra forma de sentir. Tá, Luciana, já sei o que vocês estão pensando aí. Tudo isso é muito lindo, mas é muito teórico, né? Na prática, até agora você não falou nada para mim de como é que eu faço no meu dia a dia, o que eu faço, como eu tenho que fazer para sair daqui. Então eu vou dar uma coisa muito melhor para vocês do que uma sessão de perguntas do tipo: o que você gostaria de fazer para relaxar hoje e faça. Tire 5 minutos do seu dia e faça isso. Sabe por quê? Porque se eu abrir uma sessão de pergunta aqui para vocês, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar responder ela mentalmente aqui e quando terminar o podcast, vocês não vão mais lembrar dessa pergunta. Então, eu prefiro que vocês absorvam a técnica do que fazer essas perguntas para vocês. Até porque esse tipo de pergunta, o que você gostaria de fazer para relaxar hoje, quando eu falo, vamos relaxar o corpo para alguém que só conhece viver sob pressão, é criar mais pressão. Então, o que eu vou ensinar para vocês hoje é a técnica da panela de pressão. E para isso eu espero que a senhora, que o senhor aí, já tenha usado uma panela de pressão, já tenha visto ali alguém usando, né? Se a senhora é uma pessoa normal, usando uma panela de pressão, qual é a primeira coisa que a senhora faz? Depois que, né, a panela pegou pressão, ficou o tempo dela lá, qual é a primeira coisa que a senhora faz? Desliga o fogo, né? Deixa a pressão ali, sair sozinha, sem pressa, sem cutucar o pino, no tempo da panela. Agora, se a senhora é doida igual a mim,
A senhora já logo enfia a panela ali embaixo da água mesmo, mete o garfo no pino, acelera o processo e faz uma reza para aquilo tudo não explodir. Mas tem uma coisa que ninguém faz, nem eu, nem a senhora que espera o tempo da panela, que é abrir a tampa antes da pressão sair. Porque a senhora sabe que se abrir, explode. Não sabe? Pois é. E no dia a dia, sair desse lugar funciona exatamente do mesmo jeito. Primeira coisa que a gente vai fazer é desligar o fogo. Para de colocar lenha, para de ficar se cobrando enquanto você está aí nesse lugar. Enquanto você ainda está nessa transição, nesse processo. Para de tentar dar conta de tudo e de todos. De se explicar para quem nunca quis entender. Começa a tomar consciência dessas coisas. Isso é trazer a racionalidade. Eu tô aqui me explicando, mas o cara não... Eu tô explicando por quê? Porque a criatura nem quer escutar. Não tá nem fazendo questão. Eu tô dando conta de tudo por quê? Ah, é porque senão desmorona. E se desmoronar? Até porque a senhora sabe que a senhora não é de eterno, né? Nenhum de nós somos, apesar de eu adoraria ser. Mas a gente não é. Quer dizer que quando a senhora morrer, tudo vai desmoronar? Deixa desmoronar agora, que pelo menos a senhora tá aí para ensinar a reconstruir. Desligamos o fogo? Vamos deixar a pressão sair agora. E isso, para cada um, é de um jeito diferente. Às vezes, o seu deixar a pressão sair é chorar no banho, deitado em posição fetal, enquanto a água cai. É chorar até acabar a lágrima, até esvaziar, até sair tudo aquilo que está dentro. Para o outro, pode ser que dormir seja a forma dele de deixar a pressão sair. Nem que seja meia hora a mais em domingo. Tá, eu sei. Eu sei que só de falar que você vai dormir meia hora a mais, seu corpo e seu cérebro aí já dispararam, né? Já sei. É que você não conhece a minha casa aqui, não é assim que a senhora vai falar? Aqui ninguém respeita. Aqui a galera levanta e já começa a bateção de porta. Um que fala alto, é o outro que grita, é a panela que cai. É tipo caos aqui na terra dentro da minha casa. E tentar negociar com essa galera agora é você abrir a tampa da panela sem tirar pressão. Eles não vão te ouvir. Eles não vão fazer o que você está pedindo. E você vai explodir igual a panela de pressão. Então qual é a solução, Luciana, se eu quero dormir meia hora a mais? A gente pode pensar aqui em algumas soluções. Né? Um tampão anti-ruído talvez funcione. Não sei. Talvez você não consiga dormir, mas você pode ficar deitadinha ali, quietinha, por mais 10 minutos. E é claro que o corpo, o cérebro, tudo vai começar a gritar e tentar negociar com você. No momento em que você decidir que a casa tá ali, parece que tá pegando fogo, e a senhora decidiu ficar deitada ali, aquela falação interna vai começar. Olha, levanta, estão quebrando a casa, estão destruindo a tua cozinha. Vamos, mulher, levanta daí. Larga a mão de ser vagabunda. Vamos. Não é assim? É. Como eu sei? Pois é, eu também já. Só que o que a gente vai fazer nesse momento é usar a mesma técnica que o teu cérebro vem usando com você, só que a gente vai usar contra ele agora. E a gente vai usar com compaixão, tá? Nada de ser grossa aí. Vamos ser amorosas com a gente mesma. A hora que ele começar com esse falatório todo, responde pra ele. Eu sei, estão quebrando tudo, né? Tá tudo bem. Ó, se eu ficar aqui mais 10 minutos, a hora que eu levantar, eu ainda tenho pelo menos aí mais umas 18 horas para consertar. Não, mas deixa se matar. O que sobreviver eu cuido. Percebe que é a mesma técnica que ele usa? Que é de justificativa, de argumentação? Exatamente isso.
Talvez outra coisa que te ajude a tirar a pressão aí é ficar tipo meio inútil, sabe, por um tempo. Eu vou sentar aqui e vou fazer nada. Nada. Eu vou ficar olhando o céu aqui, ó. E de novo, teu corpo, teu cérebro, todos eles vão entrar em alerta para te levar de volta ao conhecido. Aonde você tá agora é tudo desconhecido para ele. E lembre, ele já tá adaptado àquilo lá. Então ele vai querer te levar de volta. E aqui eu vou dar um pulo do gato para vocês. Que normalmente eu só falo, é papo que eu tenho só com as minhas clientes, tá? Essas vozes que batem na tua cabeça aí, muitas vezes parece que elas tomam forma em pessoas reais, né? Essa cobrança vem, às vezes, daquela pessoa que tá aí do teu lado. Acontece com vocês? Pois é. E aí a gente faz o quê? A gente usa a mesma técnica contra ele. Justificativas com amor, com muito acolhimento. Deixa a pessoa falar, escuta a pessoa. Fala pra ela. É que eu já fiz tanto aí, que eu tô com umas horas extra aí, eu vou tirar agora, sabe como é, né? E deixa essa pessoa gritar e espernear à vontade. Toda vez que o seu cérebro vier pra você e falar pra você assim, ó, se você não fizer, ninguém faz, tudo vai desmoronar, então deixa tudo desmoronar. Porque se desmoronar, tem bastante gente para ajudar, inclusive. Mas com amor, sabe? Com acolhimento. Da mesma forma que você falaria com uma pessoa querida. Você vai tirando a pressão. A gente não abre tampa de panela de pressão antes da hora. A gente não toma decisões gigantes quando o corpo ainda está em estado de alerta máximo. Lembra que você está saindo de um ambiente fétido, podre. E sair desse lugar não é bonito, não é rápido, não é fácil, não é, ah, meu Deus. É tudo que seu corpo já conhece. Ele sabe como pisar, ele sabe como sobreviver. E vocês sabem que eu não romantizo nada. Essa história de romantizar a vida real não é comigo. Então, falar pra vocês que você vai sair e vai ficar tudo bem, desculpa. Porque sair dessas relações, desses ambientes, dessa vida aí, significa sim que você vai deixar coisas para trás. Não dá para romantizar isso. Vai deixar pessoas, vai deixar dinâmicas, vai deixar inclusive pedaços de você que estão super adaptados a essa vida. E leva um tempo até tudo isso se reorganizar. E se a gente não está muito bem consciente disso, a gente cai na pilha do ai, tá vendo, ó, é castigo, é azar, é karma. Mas quando a gente tá bem consciente, tá bem estruturado de como esse processo acontece, tá bem acompanhado, a gente entende que é só um processo. E não cai na pilha de eu vou fazer isso aqui na base da motivação positiva. Cara, teu corpo tá cagando pra positividade. A verdade é essa, desculpa. Mas positividade não funciona? É claro que funciona. Só que você quer colocar a positividade num lugar que demanda muito mais que isso. Ela vai te ajudar pra caramba, mas não é isso que vai resolver. E se você não deixou a pressão sair primeiro, se você não teve essa paciência de, sabe, cara, eu preciso primeiro tirar a pressão daqui, de ir aos poucos, você volta correndo no primeiro grito. Não acho que quando vocês começarem a sair desse lugar aí, não vai ter gente falando pra você que você tá louca, que você é ingrata, que olha só, olha o que você tá perdendo, minha senhora. Que você tá abusada, tá muito saidinha. Porque pra quem tá do lado de fora e tá acostumado a ver você vivendo como vive, é assustador ver que agora a pessoa já não te domina mais. Porque ela já percebeu que você começou a assumir um lugar que
peraí, eu mereço um lugar melhor, eu mereço uma coisa melhor, eu mereço mais respeito, eu mereço mais atenção, eu mereço sei lá eu mais o quê. Então para ela é assustador ver aquela pessoa que ela conhecia simplesmente mudando. Então imagina o que acontece com uma pessoa que, sei lá, mandou em você o tempo inteiro, manipulou, essa é a palavra, manipulou você o tempo todo, descobrindo que agora não te manipula mais. Você acha que essa pessoa vai querer seguir com você? Muito provavelmente não. Então vai ter desconforto, vai ter medo, vai ter muito questionamento e vai ter você não sendo a salvadora do mundo. Sabe, toda vez que eu venho gravar aqui, ou que eu crio um material, um e-book, um vídeo, seja lá o que for, né? Eu tento mostrar para vocês que existe rio limpo, que existe peixe bom, que existe vida sem precisar se envenenar todo dia. Porque assim como muitos de vocês, eu também já pesquei em esgoto. Eu já negociei com realidade. Eu já criei argumentos incríveis para não sair de determinados lugares. Aliás, eu falo que eu criei argumentos que eram dignos de filmes de Hollywood. Mas nesse processo todo, eu descobri que ninguém podia decidir quando eu iria parar de pescar no esgoto. Assim como eu, ninguém pode decidir. Ó, teremos tempestade, hein, gente? Assim como eu, ninguém pode decidir por você quando você vai parar de pescar. Cada um tem seu tempo. Cada um sabe exatamente a melhor forma de tirar a pressão da panela. Agora, o que eu posso continuar a fazer, porque nem sempre nessa minha jornada maluca eu tive alguém pra falar pra mim, ó, senta aqui, Luciana. Senta aqui que eu vou te explicar como é que é de verdade. Como é que é sem glitter, sem ru-ru. Como é essa história de eu tenho que parar de pescar no esgoto e começar a pescar em rio limpo. Então o que eu tento trazer para vocês aqui são caminhos que sejam trilháveis a longo prazo. É mostrar para vocês que o peixe no rio limpo, ele não precisa de tempero, porque ele já é bom por si só. Assim como você, que quando começar a tirar todas essas camadas de esgoto que foram colando no seu corpo aí, não vai mais precisar se dobrar para caber em lugares que não são seus. Pensa nisso. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço de coração a tua companhia, o teu tempo. E a gente se encontra no próximo episódio do Chá de Bolo. Beijo no coração de vocês, fiquem bem e até!